Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos encarar um desafio que, olha, todo mundo passa. Organizar a vida digital no computador. Sabe aquela confusão de arquivos, pastas espalhadas pelo Windows? Pois é, a gente pegou um guia bem completo sobre isso e, bom, nossa missão aqui é desmistificar essa coisa toda, né? Pegar o que realmente importa para a gente dominar a organização. E para começar a entender como o Windows arruma a casa, acho que a gente tem que falar do chefe, né? O sistema operacional. Parece um nome complicado, sistema operacional. Mas vamos tentar simplificar. O que ele faz exatamente? É isso aí, fundamental começar pela base. O sistema operacional, o SO, ele é tipo o grande gerente do computador, sabe? Imagina um restaurante super movimentado. Precisa de alguém para coordenar a cozinha, que seria o processador, o salão, que é a memória RAM, e os garçons, tipo teclado, mouse, impressora, e até o estoque, que é onde a gente guarda os arquivos, o disco. O SO é esse cara, esse gerente. Sem ele, as peças do computador, o hardware, não serviriam para nada. É ele que decide qual programa vai rodar, onde a informação fica guardada ali na hora e, muito mais importante para a nossa conversa, como os arquivos são organizados no disco. Ah, legal. A analogia do gerente de restaurante, poxa, ajuda muito a visualizar. Ele que coloca a ordem na bagunça toda. E imagino que, como um bom gerente, ele tem que dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Tem duas características que são chave hoje em dia, né? Primeiro, a multitarefa. É você poder ouvir música enquanto está escrevendo um texto e ainda navegando na internet. O SO gerencia tudo isso junto para que funcione direitinho. E a outra é a interface gráfica, a GUI. São as janelinhas, os ícones, os menus que a gente usa hoje. Porque antigamente, nossa, era só linha de comando, texto puro na tela. Bem menos amigável, né? Ufa, ainda bem que inventaram os ícones. Imagina ter que decorar comando para abrir uma foto. Seria um caos. E falando em coisa fácil, o Windows já vem com os programinhas básicos, né? Tipo, sei lá, a calculadora, que sempre salva a gente na hora de dividir a conta com os amigos. Sim, sim, são os programas nativos. São ferramentas básicas que já vêm instaladas com o SO. O bloco de notas para uma anotação rápida, a calculadora, como você falou, o explorador de arquivos para a gente achar nossas coisas, tem também um navegador básico, cliente de e-mail. São recursos simples, é verdade, mas que resolvem um monte de coisa no dia a dia sem precisar instalar nada a mais. É verdade, né? O básico bem feitinho ajuda muito. Agora, uma coisa que sempre me deixou curioso. Como é que o computador sabe o que fazer quando a gente aperta o botão de ligar? Parece mágica, sei lá. Não é mágica, não, mas é um processo bem organizado, chamado boot ou inicialização. Pensa assim, ó. Primeiro, você aperta o botão de ligar. Aí, um programinha que está gravado lá na placa-mãe, chamado BIOS ou UFE, pode pensar nele como o despertador do PC ou talvez um mordomo. Mordomo, gostei. Isso, esse mordomo acorda e faz uma checagem rápida, vê se os componentes principais, tipo processador, memória, disco, se tá tudo lá e respondendo, sabe? Aí ele procura o sistema operacional lá no disco de armazenamento, no HD ou SSD, e carrega ele para a memória RAM, que é bem mais rápida. Daí para frente, o SO assume o comando e prepara tudo para a gente poder usar o computador. O mordomo conferindo se está tudo em ordem antes do chefe, o SO, chegar para trabalhar. Bacana. Então, beleza. O SO acordou, está no comando. E agora? Como é que ele organiza aquela montanha de arquivos que a gente vai jogando no disco? Deve ter um sistema, né? Uma lógica. Com certeza tem. É aí que entra o sistema de arquivos. Ele é como se fosse a gramática, as regras que o SO usa para gravar, para organizar e depois para encontrar os arquivos no disco. Pensa num bibliotecário super organizado. Ele sabe exatamente em qual prateleira, ou seja, em qual setor do disco, está cada pedacinho de arquivo. O Windows, na maioria das vezes, hoje usa o NTFS. É o New Technology File System. Ele é mais moderno, mais seguro, lida bem com arquivos grandões e permite definir permissões de acesso, quem pode mexer em quê. Agora, pendrives, cartões de memória, às vezes usam o FAT32. É mais antigo, mas a vantagem é que quase tudo lê a ele, sabe? Só que ele tem limitações, tipo não aceita arquivos individuais muito grandes. Ah, então é por isso. Às vezes tento copiar um vídeo grande para um pendrive e ele não deixa. É por causa desse FAT32. E o NTFS do Windows já não tem esse problema.
Faz sentido o disco principal usar um sistema mais robusto, né? Exatamente. O NTFS oferece mais segurança, consegue se recuperar melhor de erros, coisas importantes para o sistema principal. A escolha do sistema de arquivos afeta como a gente gerencia e protege os dados. Entendido. Agora, mudando um pouco de assunto, às vezes a gente compra uma impressora nova, uma webcam, espeta no computador e nada. Ela fica lá, muda, e aí alguém fala, tem que instalar o driver. O que são esses drivers? São tipo manuais de instrução para as peças? Ótima analogia. Os drivers são exatamente isso. São programinhas que funcionam como tradutores, como intérpretes, entre o sistema operacional e aquela peça de hardware específica. O ESO sabe falar a língua do computador, digamos assim. Mas cada peça, a placa de vídeo, a impressora, a placa de som, o mouse, falam um dialeto diferente. O driver é quem traduz as ordens do ESO para o dialeto da peça e também traduz o que a peça responde de volta para o ESO. Sem o driver certo, o ESO e o dispositivo não conseguem conversar. Aí não funciona mesmo. Caramba, isso explica tanta dor de cabeça. A impressora nova que não imprime, o áudio que não sai, é o ESO tentando falar com a peça sem o tradutor certo. Mas hoje em dia o Windows costuma achar esses tradutores sozinho, não é? O Windows Update ajuda nisso? Ajuda e muito. O Windows Update melhorou bastante nisso. Geralmente, quando você conecta um hardware novo, ele detecta e já busca e instala o driver automaticamente. Mas, claro, às vezes para um dispositivo muito específico ou muito novo, talvez precise ir lá no site do fabricante e baixar o driver manualmente. E é sempre bom manter os drivers atualizados, viu? Especialmente o da placa de vídeo, se a pessoa joga ou trabalha com gráfico, para garantir um melhor desempenho e compatibilidade. Boa dica essa. Falando em Windows, ele já passou por um monte de versões, né? Eu lembro com uma nostalgia do Windows XP, aquele com a foto da colina verde. Um clássico. Nossa, sim. O Windows tem uma história longa. O XP foi super popular, muita gente adorava a estabilidade dele na época. Depois veio o Windows 7, que também foi muito querido, sabe? Considerado fácil de usar, redondinho. O Windows 10 chegou com aquela promessa de ser o último Windows. Eu lembro disso. E aí? E aí veio o Windows 11, né? Com um visual mais moderno, aquele menu iniciar no centro. Cada versão trouxe suas mudanças na interface, no jeito de mexer nos arquivos, nas configurações. E tem umas coisas esquisitas ou, sei lá, irritantes às vezes. Outro dia eu tentei criar um arquivo só para testar, chamado com.txt. E o Windows não deixou. Por quê? Que nome é esse, com? Os nomes proibidos. Isso é um fóssil digital, é uma herança lá do MS-DOS, acredita? Nomes como COM, PIN, AUX, NUL e alguns outros tipo COM1, LPT1, eles são reservados. Naquela época, eles eram usados para se referir diretamente a dispositivos. COM era o console, teclado e tela. PRN era a impressora padrão, AUX a porta auxiliar, NUL era tipo um buraco negro para onde você mandava dados que queria descartar. Como esses nomes eram tipo endereços de hardware, você não pode usar eles para nomear arquivos ou pastas até hoje. Caramba, uma regra de quase 40 anos ainda valendo? Que doideira, é um fóssil digital mesmo, influenciando a gente aqui. E além desses nomes, tem uns caracteres também que não pode usar, né? Tipo barra, dois pontos, interrogação. Exato. Caracteres como a barra invertida, a barra normal, a Shelge, dois pontos, asterisco, asterisco, interrogação, ponto de interrogação, aspas, menor, maior e a barra vertical. Todos eles são proibidos em nomes de arquivos e pastas. Cada um tem uma função especial para o sistema, sabe? A barra invertida separa as pastas no caminho, tipo C, dois pontos, usuário e Zé. Os dois pontos separam a letra da unidade, C, dois pontos. Asterisco e interrogação são coringas em buscas. Aspas servem para nomes com espaço. Os outros são usados em comandos mais avançados no prompt. Então, para evitar confusão, o Windows simplesmente não deixa usar esses caracteres nos nomes. Entendi. É bom saber dessas regras para não ficar quebrando a cabeça tentando nomear uma pasta e não conseguir. Bom, mas vamos ao coração da coisa. Organizar a bagunça. Pastas e arquivos. Qual a lógica por trás disso? A lógica é bem parecida com o mundo real, na verdade. As pastas são como gavetas, armários ou aquelas pastas de arquivo mesmo. Servem para a gente agrupar e organizar as coisas.
E os arquivos são os documentos, as fotos, as músicas, os vídeos, é o conteúdo que vai dentro das pastas. Uma coisa importante, não existe subarquivo, tá? Um arquivo é a unidade final. O que existe são arquivos que podem conter outros arquivos, tipo um arquivo .zip, que é como uma caixa compactada com várias coisas dentro, ou um .docx do Word, que pode ter texto, imagem, tabela, tudo junto ali. Ah, boa. E como é que o Windows sabe o que tem dentro de cada arquivo desses? É por causa da extensão? Aquele finalzinho do nome, tipo .txt, .jpg, .mp3. Exatamente. A extensão do arquivo, que geralmente são aquelas 3 ou 4 letras depois do último ponto no nome, funciona como o RG do arquivo, cartão de identidade dele. Ela diz para o Windows e para a gente também qual é o tipo de conteúdo ali dentro e normalmente qual programa é o mais adequado para abrir aquele arquivo. .docx geralmente abre com Word, né? .xls, X com Excel, .jpeg, .png são imagens, .mp4 é vídeo, .mp3 é áudio, .pdf é aquele documento que todo mundo usa e .exe. Esse é um programa, um executável. Certo. Mas olha, às vezes essas extensões ficam escondidas. Eu mesmo já quase cliquei num troço esquisito que parecia um documento, mas era um .exe disfarçado, porque a extensão não estava aparecendo. Como faz para ver sempre? Isso é importante, né? É crucial para a segurança e é bem simples de resolver, olha só. Abre o explorador de arquivos. Sabe aquela pasta amarela que fica na barra de tarefas? Ou então aperta a tecla Windows junto com a letra E. Lá em cima vai ter uma aba chamada Exibir ou View. Clica nela. Aí você procura uma caixinha de seleção, um quadradinho, que diz algo como extensões de nomes de arquivos. É só marcar essa caixinha. Pronto. A partir daí, o Windows vai mostrar a extensão real de todos os arquivos. Ajuda muito a não cair em cilada. Boa. Dica de segurança fundamental essa aí. Anotado. E falando no explorador de arquivos, ele é a nossa ferramenta principal para navegar nessa estrutura toda, né? Tem algum truque para usar ele melhor? Sem dúvida. O explorador de arquivos Win+Z era o nosso painel de controle para tudo que é arquivo e pasta. Na esquerda, a gente tem um acesso rápido com as pastas que a gente mais usa. Tem este computador que mostra os discos, pendrives e a rede, se tiver conectado. A caixa de busca lá no canto superior direito é super poderosa para achar aquele arquivo perdido no meio da bagunça. E uns atalhos que ajudam muito. Ctrl plus Shift plus N, cria uma pasta nova na hora onde você estiver. E Alt plus seta para cima te leva para a pasta de cima, para o nível anterior. Bem prático. Ctrl plus Shift plus N para nova pasta eu uso direto, salva um tempo. E as tarefas básicas, tipo copiar, mover, deletar, como faz? São bem intuitivas, né? Mas vamos lá. Para criar pasta, botão direito do mouse, novo pasta, ou o atalho Ctrl plus Shift plus N. Para copiar e colar, seleciona o arquivo ou pasta, aperta Ctrl plus C, copiar, vai para onde você quer colocar a cópia e aperta Ctrl plus V, colar. Isso faz uma duplicata, o original continua lá. Para recortar e colar, que na verdade é mover, você seleciona, aperta Ctrl X, recortar, vai para o destino e aperta Ctrl plus V, colar. Aí o arquivo some do lugar original e aparece no novo. Ah, então o cortar Ctrl X é o mover. Entendi. Exato. Para renomear, clica com o botão direito no arquivo Renomear, ou seleciona ele e aperta a tecla F2. Para excluir, seleciona e aperta a tecla Delete. O arquivo vai para a lixeira. De lá, você ainda pode recuperar se precisar. Mas atenção aqui! Se você segurar a tecla Shift enquanto aperta Delete, Shift plus Delete, o arquivo é excluído permanentemente. Ele não vai para a lixeira, some de vez. Muito cuidado com isso. Nossa, Shift plus Delete é o botão do pânico. Já devo ter perdido alguma coisa assim. Melhor usar só o Delete mesmo. E a lixeira é nossa amiga, né? Com certeza. E para criar atalho, botão direito criar atalho. Ele cria um linkzinho que aponta para o arquivo original. É bom para ter acesso rápido a algo que está guardado em outro lugar sem precisar duplicar o arquivo. Legal. E fora o explorador, que é todo gráfico, tem aquela tela preta, o prompt de comando. Aquilo ainda serve para alguma coisa hoje em dia? Parece coisa de filme de hacker antigo. Parece, mas serve sim.
O prompt de comando CMD e o sucessor dele, que é mais moderno e poderoso, PowerShell, são o que a gente chama de interface de linha de comando. Pensa no prompt como um telefone antigo daqueles de disco. Faz o básico muito bem. Já o PowerShell é tipo um smartphone. É mais complexo, mas faz muito mais coisa. Especialmente para quem precisa automatizar tarefas ou administrar sistemas de forma avançada. Comandos básicos, como dir para listar o que tem na pasta, cd, nome da pasta para entrar numa pasta, mkdir, nome da pasta para criar uma pasta, e del, nome do arquivo para deletar, eles ainda são úteis para tarefas rápidas ou quando a interface gráfica dá algum problema, sabe? Para usuários mais avançados e administradores, essas ferramentas são essenciais. Entendi. Então, para o dia a dia, o explorador resolve quase tudo, mas a linha de comando ainda tem seu valor ali escondido. E, além de organizar os arquivos, o Windows tem umas ferramentas para manutenção, tipo para deixar o sistema mais rápido ou liberar espaço no disco. Tem sim vários softwares utilitários que já vêm com ele. Um que é fundamental conhecer é o gerenciador de tarefas. O atalho é Ctrl+Shift+ESC. Ele mostra tudo que está rodando no computador, quanto de processador, de memória, de disco cada programa está usando. E o mais importante, permite finalizar um programa que travou. Aquele que não responde mais, sabe? Opa! Esse eu conheço bem. Vira e mexe tem um aplicativo que resolve tirar férias sem avisar e congela tudo. O gerenciador de tarefas salva a pátria nessas horas. Que mais que tem de útil? Tem a limpeza de disco. Você pode procurar por CleanMGR. Ela ajuda a remover arquivos temporários, caixa de internet, coisas da lixeira, arquivos de sistema antigos. Ajuda a liberar um espaço precioso no disco. Tem também o desfragmentador e otimizador de unidades, DFGUI. Em discos rígidos mais antigos, os HDDs, ele reorganiza os pedaços de arquivos para deixar o acesso mais rápido. Em SSDs, ele faz um tipo diferente de otimização chamado trim, mas também é bom rodar de vez em quando. Ah, legal. Limpeza e organização interna, digamos assim. Isso, e tem a parte de segurança do Windows, que hoje em dia inclui o antivírus da própria Microsoft, o Defender, é o centro para verificar ameaças, firewall, etc. E, não menos importante, as ferramentas de backup e restauração. O Windows tem o histórico de arquivos para fazer cópias de segurança das suas pastas importantes e também os pontos de restauração do sistema. Esses pontos são como uma foto do sistema num momento específico. Se você instalar algo e der problema, pode tentar voltar para um ponto de restauração anterior. Backup. Nossa, isso é algo que todo mundo devia fazer regularmente. Mas a gente acaba esquecendo, né? Até o dia que dá um problema sério e a gente perde tudo. E a lixeira, que a gente já falou, acaba sendo a primeira linha de defesa contra o dedo nervoso na tecla delete. Exatamente. A dica para a lixeira é sempre dar uma olhada nela antes de clicar em esvaziar lixeira. E vale lembrar que, dependendo da configuração, arquivos muito grandes podem ser excluídos direto, sem passar por ela. Fica o aviso. Ótimas dicas de manutenção, muito bom saber disso tudo. Para a gente ir fechando essa nossa exploração do Windows e os outros sistemas, tipo Linux, macOS ou até os de celular, Android e iOS, eles organizam as coisas de um jeito muito diferente. Só para a gente ter uma ideia geral. Cada um tem sua própria filosofia, sabe? O Linux, por exemplo, é super famoso pela flexibilidade. Ele é de código aberto, o que significa que tem muitas versões diferentes, as distribuições, e você pode personalizar muita interface. Com ambientes como Genome, KDE, ele é muito forte em servidores, pela estabilidade, mas tem muita gente que usa no desktop também. A organização de arquivos lá é diferente, não tem C, D, tudo parte de uma única raiz, a barra. E o controle de quem pode fazer o que com cada arquivo, as permissões, é bem detalhado. Linux parece coisa para quem gosta de fuçar mais a fundo, né? Tem pombo disso. Já o Android do Google e o iOS da Apple são os reis dos celulares e tablets. O Android é mais aberto, permite mais customização da aparência, instalar aplicativos de fora da loja oficial, dá mais liberdade nesse sentido. O iOS é mais fechado, um ecossistema bem controlado pela Apple. A vantagem é uma integração muito forte entre os aparelhos deles, iPhone, iPad, Mac.
e um foco grande em segurança e privacidade, justamente por esse controle maior sobre o que pode rodar ali. Ambos usam sistemas de arquivos otimizados para memória flash, que é o tipo de armazenamento dos celulares. Mas no dia a dia, o usuário interage menos com as pastas diretamente como a gente faz no Windows. A gente usa mais os aplicativos para gerenciar seus próprios dados. Ah, verdade. No celular, a gente pensa mais em abrir o app de fotos para ver as fotos ou o app de música para ouvir música, do que em ir numa pasta específica procurar o arquivo, né? Faz sentido, é um uso diferente. Exato. A abordagem é mais focada na tarefa do que no arquivo em si. Embora existam gerenciadores de arquivos para Android e iOS, para quem quiser ter esse controle mais direto. Poxa, que visão vrunvleta! A gente começou lá no básico, entendendo o papel do sistema operacional como grande gerente. Passamos pelo NTFS do Windows organizando os arquivos, desvendamos o mistério dos drivers, vimos os truques do explorador de arquivos e até as ferramentas de manutenção que podem ajudar no dia a dia. E ainda descobrimos essas curiosidades, como as regras antigas de nomes proibidos que ainda estão por aí. As analogias ajudaram demais, viu? Deixaram tudo bem mais claro. E fica aquela reflexão interessante que surgiu no meio da nossa conversa, né? Esses fósseis digitais, como os nomes de arquivos proibidos lá do MS-DOS, eles mostram como decisões de design tomadas décadas atrás continuam a moldar, mesmo que sutilmente, a nossa experiência com a tecnologia hoje. Fico pensando que outras heranças escondidas será que a gente ainda carrega sem nem perceber na forma como usamos nossos computadores e celulares todos os dias. Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado pela aula, pela conversa super esclarecedora. Foi ótimo ter essa exploração guiada. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder descomplicar um pouco esses assuntos. Valeu mesmo. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.